Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que é familiar para muitos de nós, a procrastinação. Você já se pegou adiando tarefas importantes, trocando horas de trabalho por minutos nas redes sociais, ou deixando para amanhã o que poderia ter sido feito hoje? Bem, você não está sozinho. A procrastinação é um desafio comum que afeta a maioria de nós em algum momento de nossas vidas. Mas por que fazemos isso? E mais importante, como podemos superar essa tendência e ser mais produtivos? Neste vídeo, vamos explorar essas questões e fornecer estratégias práticas para vencer a procrastinação e alcançar nossos objetivos. Então, prepare-se para desvendar os mistérios da procrastinação e dar um passo em direção a uma vida mais produtiva e realizada. 1. Explorando as causas da procrastinação. Você já se perguntou por que procrastinamos? Bem, existem várias razões por trás desse hábito comum. Desde o medo do fracasso até a falta de motivação, as causas podem ser diversas e profundamente enraizadas em nossas mentes. Por exemplo, o medo de não atender às expectativas, seja as nossas próprias ou as dos outros, muitas vezes nos leva a adiar as tarefas. Além disso, o perfeccionismo pode nos paralisar, fazendo com que evitemos começar algo se não acreditarmos que possamos fazê-lo perfeitamente. Ao explorar essas causas, podemos começar a entender melhor nossos padrões de procrastinação e encontrar maneiras de superá-los. Então, vamos mergulhar fundo e descobrir o que está por trás desse hábito tão comum. 2. Consequências da procrastinação. As consequências da procrastinação podem ser significativas e afetar diversos aspectos de nossas vidas. Quando adiamos tarefas importantes, aumentamos o estresse e a ansiedade, pois sabemos que elas ainda precisam ser feitas. Além disso, nossa produtividade pode sofrer, resultando em menos realizações e oportunidades perdidas. Estudos mostram que a procrastinação está diretamente relacionada à saúde mental, podendo levar a sentimentos de frustração e baixa autoestima. Pois além do estresse e da queda na produtividade, a procrastinação também pode ter impactos em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Quando adiamos tarefas importantes, podemos decepcionar colegas de trabalho, amigos ou familiares que contavam conosco para cumprir nossos compromissos. Isso pode gerar conflitos e ressentimentos, prejudicando nossa reputação e nossa confiança nos outros. Outra consequência da procrastinação é o acúmulo de tarefas, o que pode levar a uma sobrecarga emocional e mental. À medida que adiamos tarefas, elas tendem a se acumular, criando uma lista cada vez maior de afazeres que parece insuperável. Isso pode nos deixar sobrecarregados e desmotivados, dificultando ainda mais o início e a conclusão das tarefas. Além disso, a procrastinação pode afetar nossa saúde física, já que o estresse crônico causado pela procrastinação pode levar a problemas como insônia, dores de cabeça e até mesmo doenças cardiovasculares. Portanto, é importante reconhecer os impactos negativos da procrastinação em todas as áreas de nossas vidas e tomar medidas para combatê-la. 3. Por que procrastinar pode fazer mal à saúde? A procrastinação não é uma doença, mas pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento de distúrbios. Quanto mais procrastinação, mais o emocional se desregula. Pense, é como se todo dia uma pessoa se frustrasse consigo mesma, prometendo que uma certa tarefa será completada, mas não fazendo nada para isso acontecer. Essa frustração causa mau humor, desconfiança em si mesmo, ansiedade e tristeza. Esses sentimentos afetam todo o dia de alguém, impedindo que atividades comuns não sejam realizadas também. Ou seja, vira tudo uma bola de neve: trabalho, estudos, atividades físicas, vida pessoal. Tudo isso relacionado com a procrastinação. 4. Quais são os tipos de procrastinadores? Podemos separar os procrastinadores em dois tipos, de acordo com o que a pessoa sente enquanto está adiando uma tarefa de qualquer tipo. Saiba como funciona a divisão. O procrastinador preguiçoso é aquele que sabe que a tarefa que adiou é chata, e escolhe fazer algo mais agradável. Não se sente culpado por isso e nem se preocupa em lidar rapidamente com as consequências, apenas deixa o tempo passar. Já o procrastinador tenso tem noção de que deveria realizar a atividade, mas não encontra motivação suficiente. Mesmo procrastinando,
ele se sente culpado e tenso o tempo todo por não estar se dedicando àquela tarefa. Se identificou com algum dos tipos? É hora de começar a mudar os hábitos de procrastinação. 5. Estratégias para combater a procrastinação. Agora que entendemos as causas e consequências da procrastinação, vamos focar em como superá-la. Existem várias estratégias eficazes que podemos adotar para combater esse hábito e aumentar nossa produtividade. Primeiro, reserve alguns minutos para pensar sobre quais tarefas ou projetos você tem adiado ultimamente e por que tem evitado realizá-los. Escreva essas razões em um caderno ou bloco de notas. Em seguida, analise cada motivo e pergunte a si mesmo se são realmente válidos ou se são apenas desculpas para evitar o trabalho. Reflita sobre como você se sente quando procrastina e como isso afeta sua vida pessoal e profissional. Uma das estratégias mais poderosas é a definição de metas específicas e alcançáveis. Ao dividir nossos objetivos em tarefas menores e mais gerenciáveis, tornamos mais fácil começar e manter o progresso. Além disso, estabelecer prazos realistas para nossas metas nos ajuda a manter o foco e a evitar a procrastinação. Outra técnica eficaz é a utilização da técnica Pomodoro, que envolve dividir o tempo de trabalho em períodos curtos, geralmente de 25 minutos, seguidos por breves intervalos de descanso. Essa abordagem ajuda a manter a concentração e a evitar a fadiga mental, tornando mais fácil enfrentar tarefas desafiadoras sem se sentir sobrecarregado. Além disso, aprender a lidar com o perfeccionismo é fundamental para superar a procrastinação. Em vez de buscar a perfeição absoluta, devemos nos esforçar pela excelência e estar dispostos a aceitar imperfeições ao longo do caminho. Isso nos permite avançar e progredir, mesmo quando as coisas não saem exatamente como planejado. Ao adotar essas estratégias e incorporá-las em nossa rotina diária, podemos começar a reduzir a procrastinação e aumentar nossa produtividade de forma significativa. Chegamos ao fim deste vídeo sobre procrastinação, e espero que tenha sido útil para você entender melhor esse hábito comum e aprender algumas estratégias para superá-lo. Lembre-se de que a procrastinação é um desafio que todos enfrentamos em algum momento, mas não precisa ser uma barreira intransponível. Com determinação, disciplina e as estratégias certas, podemos vencer a procrastinação e alcançar nossos objetivos com sucesso. Se você está lutando contra a procrastinação, não desanime. Comece pequeno, estabeleça metas alcançáveis e pratique a autodisciplina todos os dias. Com o tempo, você verá uma melhoria em sua produtividade e bem-estar geral. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão para futuros vídeos, deixe um comentário abaixo. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre produtividade e desenvolvimento pessoal. Espero vê-lo em breve em nossos próximos vídeos. Até lá, continue firme em sua jornada de crescimento e realização pessoal. Gratidão.